Paz seja na sua vida, na sua casa e todos aqueles a quem você deseja que a paz esteja abundante em sua vida. Meu nome é Daniel, estou falando aqui da cidade de Curitiba e estou trazendo mais uma palavra do Senhor para o seu coração. E essa reflexão hoje se encontra nos livros de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, que é a base da nossa reflexão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aquele que quer nos enganar, sempre começa chamando a nossa atenção. E eu gostaria de passar neste dia para que nós saibamos por que somos enganados, né? O poder do engano. Após conseguir a nossa atenção, aquela que quer nos enganar oferece algo muito atrativo, sedutor, interessante. Nossos olhos brilham e estamos prontos para ouvir a proposta fantástica. Foi isso que aconteceu neste episódio narrado, descrito nas Escrituras, que aconteceu com Adão e Eva. E este inimigo é um ser espiritual. E ele está desde o Éden. E nós não podemos negar o seu poder de engano, sua malícia, sua astúcia. Pensem, ele enganou 1/3 dos anjos, que são seres mais inteligentes do que nós, mais fortes, mais preparados, eram perfeitos, né? Sem pecado, mas foram enganados. E ele então vem, usa essa mesma arma, essa mesma ferramenta que ele tem usado todos esses anos, todos os dias, 24 horas por dia. E ele usa a influência, né? A sugestão, o poder do engano. E ele começa com uma abordagem que diz, seguindo o versículo 4 do capítulo 3, certamente não morrereis. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse para Adão que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, todas, inclusive a árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer nem tocar nela. E ele então diz que certamente não morrereis, né? Então ele coloca a justiça de Deus em dúvida, né? E qual foi esta oferta irresistível? A oferta foi: abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está no versículo 5, no capítulo 3. Essa foi a oferta: sereis como Deus. Quem não quer ser como Deus? Deus é eterno, é um ser espiritual, tem todo o poder, toda a autoridade, todo o conhecimento. É algo dificilmente alguém rejeitaria. Se nos fosse oferecido algo que curasse todas as enfermidades e nos desse um corpo jovem, forte, belo, magnífico, quem não aceitaria esta oferta? Então, usando o poder do engano, Satanás conduz a humanidade numa rebelião contra Deus, quando diz que Yahvé Deus não trará condenação como resultado
da desobediência. Assim, sutilmente nega a autoridade de Deus em punir o pecado e desafia a posição de Deus sobre o que é certo e o que é errado. E Yahvé, Deus, disse em sua santa palavra: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E qual foi a consequência da atitude da mulher? Ela deu ouvido à serpente. Ela então toma do fruto, come e dá para o seu companheiro Adão. E o que aconteceu? Foi oferecido para eles que eles seriam como Deus, mas eles receberam medo, eles se esconderam de Deus, morte. Esse ser espiritual tem agido e transtornado o mundo, e o mundo não tem se preocupado com estes seres, que o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, que uma luta espiritual contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eles têm agido, e de que forma? Ele não age como se pensa, como se falavam, ensinavam na Idade Média, aquele ser fedendo a enxofre, com um chifre, com um tridente na mão. Ele age de forma muito esperta. Ele age na nossa mente, nos pensamentos, na ciência. De onde provém certas ideias que surgem em nossas cabeças? E você só vai descobrir que aquele pensamento, que aquelas ideias, quando elas tomam forma, elas são realizadas, só saberemos quando vem o resultado. E qual é o resultado? Morte, transtorno, guerras, assassinatos, homicídios, pedofilia. Abrem a lista dos jornais, vejam nas mídias sociais o que tem acontecido no mundo. Obras que nós ficamos com os cabelos em pés e nós começamos a pensar como essa pessoa teve a coragem de fazer isso, como ela tem a coragem de abusar de uma criança de 6 anos, 5 anos de idade, uma menina, um menino. Não há limite para o ímpeto da maldade, da crueldade, porque ele lança um pensamento, uma ideia, e aquilo toma forma em nossa mente, e pensamos que somos nós, que estamos fazendo algo bom, mas que na verdade é algo maligno, procede do inferno, cujo único objetivo é matar, roubar e destruir. E assim ele tem feito na política, na medicina, na educação, em todas as áreas, na cultura. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e fazemos o discernimento, você vê que aquilo não é obra de Deus, não procede de Deus, procede do abismo. Só o poder de Deus pode resistir a essas astutas ciladas do inimigo. E as armas, elas não podem ser humanas, elas têm que ser armas espirituais. O poder de Deus e sabedoria de Deus, que é o sangue de Jesus, o poder que há no nome de nosso Senhor Jesus. Isso foi o que aconteceu. Eles foram enganados e toda a humanidade recebeu como resultado a morte. E não para por aí. A morte física é apenas o primeiro momento.
ainda existe uma outra morte, uma morte eterna, uma morte que muitos não têm falado hoje em dia, que a humanidade corre muito risco de você partir para a eternidade sem ter a sua vida entregue aos braços de nosso Senhor Jesus, ter os seus pecados cobertos com o sangue de Jesus. A nova eterna aliança, Ele fez o resgate. O diabo trouxe a morte, mas Jesus veio e trouxe a vida para todos aqueles que creem nele. Não morra, mas tenha a vida eterna. Como está escrito, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. O que exatamente devo fazer? O que eu preciso fazer? Assim como eu fiz há 19 anos atrás. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Meus amados, você precisa compreender que o engano é algo real e existe, e este ser que age e usa essa ferramenta chamada engano chama-se Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele tem os seus ardis com todos os seus seguidores do inferno para trazer a morte e a destruição, aonde encontrar uma mente, um coração disposto para dar ouvido às suas ideias. Mas hoje eu quero dizer para você que você pode romper com esses pensamentos maus, baixos, permitindo que os pensamentos dos céus, os pensamentos de Deus, os pensamentos que procedem da palavra de Deus, adentre o seu coração, transforma a sua vida, regenera a sua vida e lhe traz um novo sentido de vida, uma nova maneira de ser, de pensar e de agir. Você vai viver uma vida abundante. Os céus começam aqui na terra e depois continua na eternidade, na presença do nosso poderoso Senhor e eterno Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Meus amados, essa palavra trouxe algo para a sua vida nesse dia. Peço a você, compartilhe esta palavra com seus amigos, seus vizinhos, parentes. Se inscreva no canal, nos apoie para que possamos alcançar mais vida, para que outras pessoas não sejam enganadas, mas que sejam resgatadas das garras de Satanás, da morte para a vida eterna. Isso é o que nós oramos e o que nós desejamos a todos aqueles que nos ouvem e a todos aqueles que receberem esta palavra com o coração aberto, pronto para receber a boa palavra que procede da boca de Deus, pois ela carrega a promessa de não voltar vazia. A promessa de Deus transforma, regenera e dá vida e vida completa. Deus abençoe, tenha um excelente dia, uma excelente jornada para a glória do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu fico por aqui desejando a todos um ótimo e excelente dia.